E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do Palpiteiro Amador. E hoje eu vou contar para vocês, vou falar sobre um artigo que eu escrevi no LinkedIn, sobre algumas percepções, né? E isso também foi um trecho de em algum ponto, em alguma aula, não sei se do seminário de filosofia do Olavo ou se foi de algum dos True Outspeak, mas isso ficou na minha lembrança e depois eu escrevi sobre isso, né? Eu estava lá no centro do Rio de Janeiro, sentada no Starbucks com um notebook no colo. Na época eu estava desempregado, procurando um trabalho e tal, e me deu vontade de escrever sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês hoje, né? Então eu queria que vocês escutassem com atenção, porque é bastante plausível que você conheça alguma pessoa próxima que esteja vivendo algum tipo de ruína, né? E conhecendo essa pessoa, é também plausível que você consiga identificar muitos dos erros que ela cometeu para chegar a esse ponto, né? Pode ser um amigo de infância, ser um vizinho, um irmão, um primo ou qualquer outro familiar. Seja para o fracasso ou até para o sucesso, né? Tudo remete a eventos que, se postos em uma lista, né, pode ser tomado como um processo, né, ou um projeto consciente ou não, mas que produziu o efeito que você percebe hoje, né? Aqueles que nunca faltam, né? O que nunca falta é aviso. Seja você, independentemente da ruína, seja quem for, se você for analisar de perto, nunca falta aviso, né? Mas você sabe que muitos desses eventos eles foram inevitáveis, alguns são, ou que algumas decisões poderiam seguir em um outro caminho. Mas a verdade universal é que na maior parte do tempo acontecem coisas que fogem completamente do nosso controle. E a maneira como lidamos com isso é que faz a diferença entre sucesso e fracasso, né? Seja na sua vida pessoal ou profissional. E mais uma vez, o que nunca falta são avisos, né? Isso me lembra a financeira japonesa que tinha sua operação em uma das torres gêmeas lá do World Trade Center, né? E toda o seu backup, toda a sua proteção estava na outra torre. Então não faltavam avisos, né? Sempre que acompanhamos as conclusões, por exemplo, de desastres aéreos, o fenômeno se repete, né? É uma sequência de eventos que foram tratados de maneira inadequada pelos pilotos ou pelos equipamentos, ou a torre de controle, ou todo mundo junto. O que nunca faltam são avisos, né? Isso tudo que eu digo aqui agora é para complementar aí, né, e dizer que seja qual for a sua formação, a sua trajetória, a sua personalidade, a sua religião, não importa. Problemas vão acontecer e o tempo todo, né? Mesmo com o poder do silício, né, nessa revolução digital e os avanços da inteligência artificial, né, o melhor recurso para resolver problemas ainda é um negócio bípede baseado em carbono chamado gente, né? E gente é coisa muito mais complexa que qualquer máquina ou software, né? Que teve a oportunidade, quem teve a oportunidade de assistir aquela série clássica, né, Cosmos, do Carl Sagan, né? Mais precisamente tem um episódio que eu gosto muito chamado A Persistência da Memória. Viu como que é curto o nosso tempo, né? E como é importante a gente aprender o que é relevante, né? Ali eu pude entender de uma maneira muito clara o quão inteligente é o nosso corpo, né? Desde a fatoração química da digestão de uma maçã ou a capacidade astronômica que o corpo possui para guardar informações a nível de DNA e muito além das possibilidades dos mais avançados centros de pesquisa do planeta, né? Ainda existem muitos mistérios a serem resolvidos ou até mesmo conhecidos no que tange a inteligência do nosso corpo, né? E essa afirmação me remete a uma experiência realizada lá nos Estados Unidos e que, como eu falei, né, eu tomei conhecimento através de uma das aulas lá do seminário do Olavo, que fala sobre o raciocínio imbuído na percepção, ou seja,
quando o seu corpo te avisa que tem algo errado, e avisa muito antes do que o seu raciocínio entenda o que realmente está acontecendo, né? Eu vou deixar aqui o professor explicar rapidamente antes que alguém pense que eu estou fumando orégano ou fuja do meu contexto, né? Ele diz o seguinte nesse áudio. Eu vou dar uma lida aqui, tá, pessoal? Durante a experiência na Universidade de Iowa, foram colocadas 4 pilhas de cartas de baralho, 2 azuis e 2 vermelhas. Os indivíduos retiravam uma carta de qualquer pilha e, conforme o resultado, recebiam ou pagavam uma certa quantia em dinheiro. Este jogo estava viciado, né? Já que as cartas não estavam distribuídas uniformemente. As cartas vermelhas davam prêmios altos, mas muito maiores, ao passo que as cartas azuis davam prêmios pequenos e muito menores, né? Em média, as pessoas percebiam ao fim de 50 rodadas que o jogo estava viciado e que era mais vantajoso retirar cartas azuis. Ao fim de 80 rodadas, em média, as pessoas já tinham a explicação inteira para o que estava acontecendo. Mas os indivíduos também estavam ligados a máquinas que mediam a quantidade de suor nas mãos, né? Como um indicador da quantidade de estresse, né? E o que se verificou nesse estudo foi que a partir da 10ª jogada, em média, a quantidade de suor começava a aumentar na mão, né? Quando a mão ia se aproximando das cartas vermelhas. E daí para frente havia maior tendência para retirar cartas azuis, ocorrendo isso cerca de 40 jogadas antes das pessoas terem percebido que já tinham tomado esta decisão. Os psicólogos explicam essas coisas com o conceito de inconsciente adaptativo, supostamente um mecanismo decisório que permite a adaptação a uma situação antes de uma compreensão consciente, né? Nessa experiência das cartas, o que acontece entre as jogadas 50 e 80 é o tipo raciocínio por indução, onde são reunidos indícios que apontam no sentido dos quais se retira uma regra hipotética que explica não só os casos passados, mas todos os futuros, né? No processo normal, o raciocínio é feito apelando à memória e não aos próprios elementos da experiência, né? Este raciocínio é realizado com materiais inteiramente criados pela nossa mente, que tem uma relação com a experiência real, mas já não são as cartas da mesa, e sim outras que foram transformadas na nossa memória em símbolos. Já o primeiro raciocínio também indutivo trabalha com os signos da nossa mente, mas com os próprios objetos da experiência. Existem, então, 2 ordens de conexões lógicas, uma fática, que é dada pelos próprios objetos e na sequência dos fatos, e a outra é mental, ou comumente chamada de lógica, que ocorre nos nossos pensamentos ao reproduzirem posteriormente a situação. Ou seja, voltando aqui para vocês, né? Em resumo, eu, você, todo mundo, a gente possui uma intuitiva e percepção lógica. Uma é a sua mão suando e a outra são as suas experiências. A mão, como a gente viu, né, ela costuma te avisar primeiro. Sim, a mão te avisa que tem algo errado. A mão começa a suar, por isso que se chama, o título aqui do vídeo é A Mão que Sua, né? Quem nunca ficou com o dedo assim sobrevoando sobre a tecla de Enter antes de mandar uma mensagem, pensando assim, isso vai dar problema. Quem nunca foi forçado pelas circunstâncias a, de repente, fazer um aperto de mão, tomando alguma decisão sem a mínima convicção daquilo? O pessoal, acordo, o trato está feito e o cara se não está convencido, o cara aperta a mão, não tem nenhuma lógica na cabeça dele, é só um sentimento de que tem alguma coisa errada, né? Ou seja, quem também nunca ficou assim calado durante aquela reunião ali corporativa, super animada, reunião de projeto, todo mundo ali falando e você com aquela sensação de que tem alguma coisa errada, né? Ou então, isso é bastante comum, né? Você conhece uma pessoa, você vai lá, aperta a mão dela, conversa, tal.
alguma coisa te diz que aquela pessoa não é confiável. Comumente na cultura popular fala assim, o santo não bateu, né? Eu, particularmente, toda vez que recebia um orçamento de projetos da área comercial da TOTUS, né, que implantava muito RP, e esse projeto ele não tinha recebido o devido acompanhamento lá da área operacional da empresa, né? Você sentia que você estava recebendo uma informação pura da área comercial, né? Eu ficava com as duas mãos suando, né? E a minha mão já dizia assim, eu lembro disso muito claramente, que aquele valor deveria ser um terço do custo final, né? Sempre depois vinha todas as artimanhas lá para aumentar o orçamento. Nem todo mundo fazia isso, mas eu vi acontecer mais de uma vez, né? E a mão já estava lá suando, né? Então tudo isso é derivado da intuição, né? As experiências, fatos, eventos relacionados posteriormente, né? A formação do seu conhecimento que fica guardado na sua memória, né? Isso fica guardado lá dentro. São experiências vívidas, né? Platão dizia que todo conhecimento nasce de um espanto, de um susto, né? E do espanto diante do desconhecimento, que ele surpreende com algo que aparenta ser inteligível, porém ainda incompreensível. A mão nossa suando, né? É o espanto. O espanto é a intuição que vai te levar ao conhecimento, né? Conhecimento que se registra para um outro ser humano, que ele possa se aproveitar dele, né? Nunca a humanidade registrou tantas informações como hoje, mas o conhecimento está no indivíduo, não nos registros, infelizmente. Nós não conseguimos passar informações pela genética, né? Cada novo ser humano, né, tem que aprender tudo de novo, desde a língua, a cultura, até mesmo a profissão. Tudo acontece novamente, né? Existem, eu falo isso mais de uma vez, nas sociedades, uma espécie de caldeirão cultural de informações disponível para cada novo ser humano, né? A queda do Império Romano, me veio aqui na cabeça agora, na queda do Império Romano, né, derrubou o caldeirão europeu, né, que levou o continente a uma situação quase de barbárie, com povos perdendo todo o conhecimento que eles tinham sobre engenharia, medicina, agricultura, organização do Estado, né? Bom, mas o ser humano é assim, né? Ele segue em frente, né? A genética continuou, os humanos continuaram nascendo, mas eles já não tinham os registros, né? Porque aquele caldeirão havia sumido, né? Não havia o que beber, além do que foi preservado pelos mosteiros e que acabou por nos ajudar na recuperação do velho continente, né? Vieram as magistrais e misteriosas catedrais lá no século IX, X, XI, as primeiras universidades, né? E nós surfamos até hoje nesse período de renascimento, né? E a gente continua evoluindo, continua acumulando registro. Temos a perfeita sensação de que, por conta dos avanços tecnológicos e jurídicos, nós estamos avançando, mas infelizmente a gente não pode mensurar a história dos retrocessos para colocar assim lado a lado, né, com a história dos avanços e medir o tamanho de cada pilha, né, para você ver, será que a gente está avançando, né, saber que se a gente está fazendo a coisa certa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de visitar uma pequena igrejinha que tem lá no centro do Rio de Janeiro, né? É uma igreja chamada a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, né? Chamada também da Igreja de Ouro, né? Em tempo que mal conseguimos fazer uma reunião de condomínio, o povo do Rio de Janeiro, lá no século XVIII, conseguiu construir aquilo, né? A primeira vez que eu estive ali, eu levei uns 3 dias para colocar o meu queixo de volta no lugar, né? Tamanha a minha surpresa e admiração com tanta beleza. Uma igrejinha pequenininha, né? Eles não tinham tecnologia, mas eles conseguiam se reunir para defender a cidade contra invasões ou até mesmo para construir obras para a eternidade, cara. Que povo, que época, né? Isso aí remete a um outro problema chamado cronocentrismo, que é o nome que se dá quando as pessoas acreditam que a era em que elas vivem hoje é a melhor de todas, né? É a melhor de todas. E a palavra correta aqui é ilusão conjugada no futuro mais que perfeito, né? A verdade, mais uma vez, o Burke diz que nós somos inquiridos do nosso tempo, né? Vivemos sobre a obra de gigantes que nos precederam e também
como inquirinos temos essa responsabilidade de manter melhor tudo que está à nossa volta, né? Lealdade com o passado, lealdade com o futuro da nossa espécie e todas essas coisas que estão à nossa volta, né? E quando eu olho muitas dessas coisas, né, que estão acontecendo no entorno da gente nessa época agora, a minha mão fica suando, a mão sua, né? Quando olho muitos tipos humanos atuais, minha mão sua. As rasas discussões ideológicas, o revisionismo histórico, o descaso assim com os mais velhos ou os mais pobres, o nível subreptiliano da política ou da imprensa, ver livrarias vazias e fechando, bibliotecas vazias, fechando, museu vazios ou seguindo a última moda, que é pegando fogo, né? Minha mão sua, né? Quando a gente perde os registros, né? Quando por descaso assim da minha geração a gente subtrai algo de valor do caldeirão para uma próxima geração. O sentimento que fica é o de falha, de fracasso. Isso, de certa maneira, me preocupa muito e me apavora, né? Mas o que nunca faltam são avisos, tá? Agora me diz uma coisa. E você? O que que faz a sua mão suar?